Sejam todos bem-vindos ao nosso grupo de estudos Espíritas Missionários da Luz. Meu nome é Maria de Lourdes e nós trazemos sempre uma abordagem sobre a doutrina espírita e nós já fizemos a primeira parte e falamos sobre o nosso guia protetor, nosso guia espiritual, nosso anjo da guarda, aquele amigo querido que está sempre junto de nós. Nós abordamos no vídeo anterior, que é a parte 1, a questão 501. E hoje nós vamos dar uma retrocedida e voltar aqui. E vamos abordar na questão 489, que diz assim: há espíritos que se ligam a um indivíduo em particular para o proteger? Kardec pergunta aos espíritos. Sim, o irmão espiritual a que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Então, é o nosso guia espiritual. Que se deve entender por anjo guardião, na 490, do Livro dos Espíritos? O espírito protetor de uma ordem elevada. Então, nós temos um espírito que nos protege de ordem elevada. Qual é a missão do espírito protetor? Quer dizer, ele tem uma missão conosco. Qual é a sua missão? A de um pai sobre seus filhos. Guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições, sustentar sua coragem nas provas da vida. Nós temos um protetor que cuida de nós, como um pai cuida dos seus filhos. Olha como é maravilhoso o nosso anjo da guarda. E ele nos guia para o bom caminho e nos ajuda com seus conselhos sempre. Nos consola, nos sustenta e nos dá coragem para que tenhamos enfrentamento com as provas que surgem durante a nossa vida. Então, ele é aquele que nos ajuda a todo momento, a todo instante, mesmo sem que percebamos. 492, Kardec pergunta ainda: o espírito protetor liga-se ao indivíduo depois do seu nascimento? Depois do seu nascimento, responde os espíritos, até a morte. E frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases, bem curtas com relação à vida do espírito. Olha, quanto conhecimento que a gente adquire com essas questões aqui do Livro dos Espíritos que Kardec faz aí aos espíritos. Na verdade, ele está sempre conosco, nos acompanha depois da morte, na vida espírita e em várias existências. Quantas vezes estivermos aqui reencarnados, ele está conosco. Porque, na verdade, nós achamos que é muito, mas não é. São frases bem curtas em relação à vida do espírito, que é infinita, intensa, eterna. 493, a pergunta que Kardec faz aos espíritos. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Será que algum dia a gente pensou que o nosso anjo da guarda, como será que é a missão dele? Ele é obrigado a estar conosco? Ou é alguma coisa assim que ele escolhe? Uma escolha que ele faz? E os espíritos respondem: o espírito protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa. Oh, impressionante! Ele aceitou a tarefa de estar conosco. Mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Então ele pode fazer essa escolha. Para alguns é um prazer, para outros uma missão, um dever. Então, aqueles nossos espíritos protetores, ele é obrigado a velar por nós porque aceitou essa incumbência, essa tarefa. Mas ele também pode escolher seres que são simpáticos, que é um prazer. Agora, para outros,
pode ser uma missão ou um dever. Então, a escolha é feita, e muitas vezes é um dever que ele tem, é uma missão, ele escolheu para estar junto daquele seu pupilo, que somos nós. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Não. Continuando a mesma pergunta, 493. Ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Quer dizer, ele é exclusivo? Ele é meu guia espiritual tão somente? Não. Mas o faz menos exclusivamente. Então, a exclusividade é minha, no caso, com o meu guia espiritual, a sua com o seu guia espiritual. Ele tem exclusividade conosco, mas pode também estar junto de outros indivíduos, mas não com essa dedicação total como está conosco. Ele é o nosso enviado para estar conosco e nos ajudar. 494, Kardec pergunta: o espírito protetor está fatalmente ligado a ser confiado à sua guarda? Quer dizer, ele está fatalmente ligado a ser confiado à sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Quer dizer, os espíritos também podem deixar aquela sua posição, né? Para executar diversas missões, mas eles são substituídos. Então eles podem vir como guia espiritual nosso, e na função que ele tinha, ele vai ser substituído por um outro. 495. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Essa é uma pergunta interessante que Kardec faz aos espíritos, né? O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Quantos de nós não somos rebeldes? Será que somos abandonados? Vamos ver a resposta. Ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis. Quer dizer, ele nos aconselha, mas ele vê que seus conselhos são inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte. Todavia, não o abandona completamente e se faz sempre ouvir. Sendo, então, o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Quer dizer, ele está sempre ali se fazendo ouvir, mas muitas vezes nós fechamos os nossos ouvidos ao nosso anjo da guarda. Não permitimos, não é? E ele se afasta quando, por exemplo, ele nos aconselha, mas ele vê que a gente prefere sofrer as influências de quem? De espíritos inferiores. A gente se aceita a companhia dos espíritos inferiores. Ela é mais forte sobre nós e nós aceitamos. Só que ele não abandona a gente completamente, o espírito protetor. E ele sempre está atento ali, querendo se fazer ouvir. Mesmo apesar de nós fecharmos os ouvidos para ele. Mas quando a gente o chama, entrou assim num desespero grandioso e o chama, ele retorna tranquilamente para nos ajudar. Então, os anjos guardiões são maravilhosos. Na verdade, pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores, que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre a terra. Não é uma ideia consoladora? Muito consoladora. Olha como eles são maravilhosos em nossa vida. Eles nos ajudam muito e eles são os amigos mais seguros e mais devotados para estar conosco. Mais do que aqueles que a gente possa ter aqui na Terra. Esses seres, é uma ideia muito consoladora, né? Esses seres estão aí por ordem de Deus. Ele os colocou junto de vós e aí estão,
por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo, que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. É interessante que pensemos nisso. Temos esse amigo devotado, fiel, maravilhoso. E quantas vezes não permitimos que ele nos fale, que ele nos traga seus conselhos, porque estamos voltados para aquilo que se apresenta na vida material. É importante nós reconhecermos essa verdade e termos a noção exata do que é o nosso guia espiritual. Ele vai estar junto de nós, estejamos nas prisões, nos hospitais, por onde estivermos, o nosso guia espiritual está conosco e podemos chamá-lo. Deverias conhecer melhor essa verdade, que nós não conhecemos, não sabemos o tanto que ele nos ajuda, o tanto que ele está conosco, o tanto que ele é fiel a nós, assim, quase que nosso cúmplice, apenas permitindo que o ouçamos, que ouvimos as suas recomendações. Quantas vezes nós poderíamos ser ajudados nas crises? Quantas vezes ele nos salvaria dos maus espíritos? O que ele nos pede é apenas que deixemos a nossa mente em contato com o nosso anjo da guarda e o nosso guia espiritual. Se estivermos ligados a ele, se dissermos todas as manhãs, gratidão, meu anjo da guarda, gratidão por estar comigo, quando saímos pela rua pedindo a sua proteção, rogando que ele esteja conosco e nos ajudando a atravessar todas as situações de dificuldade, com certeza estaremos muito bem protegidos. Mas é importante que nos lembremos do nosso anjo da guarda, que nos lembremos e que tenhamos gratidão por ele, por ele ser tão dedicado e estar conosco em todos os momentos da nossa vida, até após a nossa morte. Essa é a mensagem de hoje e vamos continuar falando, porque é bem interessante a gente conhecer sobre o nosso espírito protetor. Muita paz a todos. Até o próximo encontro.